O Banco Central está discutindo a decisão do TCU de fazer a inspeção das informações. Não vai deixar começar a inspeção das informações lá do Banco Master, porque, segundo o próprio regimento do TCU, tem que ser uma decisão colegiada. O Jonathan de Jesus pode ter batido numa parede, tá? Porque realmente isso está no regulamento interno do TCU, e sem a obediência ao regulamento interno do TCU, o Banco Central pode até pedir um mandado de segurança no STF para não acontecer a tal inspeção. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse canal é o Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Bombado da Voz Fina, Papa Leão 15 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Banco Central questionou o TCU por determinar a inspeção após liquidação do Banco Master. Vocês lembram que o TCU determinou uma inspeção em documentos do Banco Central. O Banco Central falou que não poderia liberar os documentos para o TCU, por serem sigilosos. O TCU falou então que vai fazer uma inspeção, que vai mandar os técnicos no Banco Central para o Banco Central mostrar os documentos. E qual que é o problema disso? O problema disso, primeiro, além do constrangimento do Banco Central, porque o TCU não tem o direito de fazer esse tipo de fiscalização sobre o Banco Central. Lembra, a fiscalização do TCU é sobre gastos, não sobre como que os órgãos funcionam. Então essa é a prerrogativa do Banco Central, inclusive depois da autonomia do Banco Central que foi definida no governo Bolsonaro. Até isso é questionável no final das contas, mas enfim, os técnicos iriam no Banco Central para ver os documentos. E aí qual que é o problema, além do problema do constrangimento, é o fato de que o TCU é um órgão político, claramente político. Ele é ligado à Câmara dos Deputados, ele não é um tribunal judicial. E existe o risco de que, embora as pessoas não possam tirar fotos, não possam sair com esses documentos de lá, elas vão sair com as informações. O nome de quem que está implicado, que tipo de prova que tem contra cada pessoa, que tipo de coisa que pode ter numa delação do Daniel Worcaro. Imagina, isso tudo vira uma mina de ouro para políticos em Brasília, né? Todo mundo quer saber se o nome dele está lá na prova que o Banco Central tem contra o Daniel Worcaro, porque uma hora ou outra essa coisa vai explodir e o nome da pessoa vai aparecer. Então, esse tipo de coisa é muito crítico mesmo, né? Aqui, ó. O Banco Central entrou com embargos de declaração no TCU para questionar a decisão monocrática do ministro Jonathan de Jesus, que determinou uma inspeção da autoridade monetária para verificar a condução da liquidação do Banco Master, determinada em 18 de novembro do ano passado, né? O BC diz que o regimento do TCU determina que apenas decisões colegiadas podem determinar inspeções em órgãos federais. Diante do fato, o BC cobra que a decisão monocrática de Jonathan de Jesus deveria ser feita pela primeira turma da corte. E mais do que isso, o Banco Central pode simplesmente se recusar a obedecer essa decisão unilateral se não tiver a decisão da primeira turma da corte, né? Porque, evidentemente, é uma decisão inválida de acordo com o próprio regimento do TCU, né? E, em última análise, o Banco Central pode mais uma vez entrar com mandado de segurança no STF. Evidentemente, está havendo uma ação ilegal aqui de um agente, né? Tendo em vista que não há, na decisão monocrática proferida por Vossa Excelência, a indicação de deliberação da primeira Câmara do TCU, determinando a inspeção no Banco Central do Brasil, serve-se essa autarquia dos presentes embargos de declaração para solicitar que tal omissão seja sanada, mediante a indicação da decisão do referido colegiado acerca da mencionada diligência. Ou seja, cadê a decisão da turma? Tem que ter a decisão da turma, no caso chama Câmara, tá? Porque o TCU, de novo, o TCU não é um tribunal no sentido jurídico, né? Então é a primeira Câmara do TCU. Tem que ter a decisão colegiada. A gente já sabe que ele não tem um apoio muito grande. Tem no máximo 2 ou 3 votos a favor dessa inspeção. Pode ser que ele consiga isso? Pode ser que ele consiga, mas no mínimo vai levar mais algum tempo, né? E tudo está aguardando a finalização da lista de credores. No momento que começar a pagar o FGC, meio que a coisa toda fica impossível de ser revertida, né? O TCU tenta livrar o Banco Master da liquidação determinada pelo Banco Central. O ministro Jonathan de Jesus determinou a máxima urgência para a realização de uma inspeção no Banco Central sobre a liquidação do Master. Sem mencionar se a medida seria uma tentativa de reverter a liquidação do banco, ele diz não descartar a possibilidade de medida cautelar contra a decisão do Banco Central. Existem algumas pessoas aqui dizendo que, olha só, a TCU não deve suspender a liquidação, mas pode dar munição para o dono do Master na justiça. Ou seja, talvez
ele não consiga... aqui, ó. Ao oficializar a inspeção de documentos do Banco Central, o ministro do TCU sinalizou que não deve suspender a liquidação da instituição de Daniel Worcaro, mas ele não descartou decisões cautelares, né? Por outro lado, essa inspeção questionada pelo Banco Central pode acabar dando munição para o dono do Master pedir indenização e descongelamento dos bens na Justiça. A avaliação é de especialistas do mercado financeiro e técnicos do Banco Central. Segundo eles, Jonatas de Jesus indicou em seu despacho considerar a liquidação pode ser irreversível. Pode ser, não diz que é. Destacando ainda que o BC tem autonomia regulatória no setor financeiro. Mesmo assim, o ministro determinou a inspeção para analisar todos os procedimentos. Como eu falei, a preocupação deles é mais pegar as informações sobre quem está nesse rolo lá no Banco Central, né? E, é lógico, tentar argumentos para desliquidar o Banco Master e devolver o dinheiro para o Worcaro. Um absurdo completo. Com isso, eles esperam evitar uma delação premiada do Worcaro, que todo mundo quer que aconteça. Todo mundo quer uma delação do Worcaro. Vai ser lindo, né? Delatar todo mundo, né? O Banco Central decidiu entrar com recurso, o embargo de declaração, para questionar a decisão monocrática do ministro Jonatas de Jesus de determinar a inspeção por considerar que as regras do TCU determinam que esse tipo de medida tem que ser aprovada por uma das câmaras do tribunal, ou seja, tem que ser uma decisão colegiada. Até que o recurso seja analisado, os técnicos do tribunal não poderão acessar os documentos da liquidação do Banco Master. Além disso, diz ele, há uma realidade. O Master não tem nenhuma condição de voltar a funcionar. Eu já expliquei que essa situação de não ter condição nenhuma do Master voltar a funcionar é uma coisa sanável. Basta a decisão do Jonatas de Jesus determinar não apenas a desliquidação do Banco Master, como a venda do Banco Master para o BRB. Ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, na mesma decisão. Falar, não, porque as duas coisas estão erradas. Tanto a liquidação do Master, quanto a proibição da venda para o BRB. Então, tem que desliquidar o Banco Master e vender ele para o BRB. E aí, né, aí você consegue. Porque realmente o Master não tem nenhuma condição de voltar a funcionar. Ele não tem mais credibilidade nenhuma. Ninguém vai querer botar dinheiro no Banco Master. Só que, se o BRB for obrigado a comprar ele, vai comprar a bomba e o BRB vai se ferrar nessa história, tá? Aqui, ó, em seu despacho, o ministro do TCU alertou que pode impedir o Banco Central de vender os bens do banco liquidado. Diante do risco da prática de atos potencialmente irreversíveis, não se descarta que venha a ser apreciada, em momento oportuno, providência cautelar dirigida ao Banco Central do Brasil de natureza assecuratória e com contornos estritamente finalísticos e proporcionais, voltado à preservação do valor da massa liquidada e da utilidade do contrato externo, desde que amparado em elementos objetivos e coisa e tal. Eles querem preservar o dinheiro do Worcaro, querem evitar que o Worcaro faça delação premiada, querem saber quem é que está implicado nessa parada. Olha que coisa, né? Olha que coisa curiosa também. O contrato de socorro do Fundo Garantidor de Crédito ao Master tinha regra que interrompe a ajuda se o banco fosse investigado pela PF. Ou seja, em maio do ano passado, o fundo emprestou 4 bilhões ao banco para saldar seu compromisso. Por quê? Já estava claro para todo mundo que o Master estava na merda, ninguém mais ia colocar dinheiro no Master, e, no entanto, o Master tinha compromissos a pagar, tinha um monte de coisa que ele tinha que pagar de compromisso. O Fundo Garantidor de Crédito foi lá e botou dinheiro na parada. Só que agora essa ajuda tem que ser suspensa, né? Ou seja, se havia alguma coisa ainda para pagar, não vai ser pago mais aqui. Em maio de 2025, o FGC emprestou 4 bilhões ao banco. 4 bilhões de reais é muito dinheiro, gente. 4 bilhões de reais dá para fazer um churrasco. Para saldar seu compromisso, já que o Master apresentava problemas de liquidez por não fazer novas captações desde março. Ninguém mais era maluco. Fazer novas captações é pegar dinheiro emprestado com alguém. Ninguém mais era maluco de emprestar dinheiro para o Master, né? Vamos combinar, né? O Banco Regional de Brasília havia anunciado a compra das ações e coisa e tal. Os recursos do FGC eram insuficientes para saldar os compromissos. O Master começou a buscar alternativas, teve que vender um monte de coisa, não sei o que lá. Segundo o balanço divulgado em abril de 2025, o Master tinha passivos de 7,6 bilhões apenas no primeiro semestre do ano passado. Ou seja, o Master já estava quebrado, cara, já estava quebrado há muito tempo. Não é que estava para quebrar ou estava quase quebrado, ele já estava quebrado, né? Até o final do ano, os compromissos a serem pagos chegavam a 16 bilhões de reais. Portanto, o Master precisava de mais recursos e continuava tentando se desfazer de ativos para engordar seu caixa. Enfim, mostra mais uma vez a tragédia que é o Banco Master. E outra coisa que eu acho interessante nessa história aqui é o fato de que até o pessoal da esquerda, até o Sakamoto, já se tocou de um problema com a questão do Banco Master. Eu já falei isso aqui várias vezes. O Banco Master pega esquerda, direita, centro, em cima, embaixo, da frente, atrás.
pega a galera toda lá em Brasília. Não tem esse negócio de ser... O INSS não. O INSS eu gosto porque pega mais o pessoal da esquerda do que da direita. Pode até ter um outro da direita envolvido no INSS, mas a maior parte é o pessoal da esquerda. Agora, no caso do Banco Master, não. Tem gente de tudo quanto é sabor, tipo, grau lá em Brasília. Tá todo mundo envolvido nessa parada. O Sakamoto, até pouco tempo atrás, ele falava que não, porque vai pegar o Ciro Nogueira, porque vai pegar o Arthur Lira, porque vai pegar o pessoal do Centrão e não sei o que lá. E sim, vai pegar esse pessoal todo, não tenha dúvida. Mas vai pegar a gente da esquerda também, tá? Vai pegar um monte de gente da esquerda. Uma possível delação estacionaria um caminhão de explosivos na garagem do Congresso, mas não só lá. Ela pode apontar que impressionou o Banco Central e governos estaduais a bancar com dinheiro público operações milionárias com créditos podres. E se investigar a fundo deve constranger mais gente, no governo, na oposição, na Faria Lima, em tudo quanto é lugar, exatamente. Um crime dessa magnitude não se sustenta sem apoio político. Vorcaro e sócios construíram amizades em um espectro ideológico amplo, da direita à esquerda, no legislativo, no executivo, no judiciário. É a galera toda. Pô, vai cair a república, galera. Vai cair a república. Eu concordo com o Sakamoto nesse ponto aqui. Vai sobrar para todo mundo. Lindo de morrer, achei lindo. E, de novo, vamos ver o que vai dar isso daqui, porque não só o Banco Central pode impedir essa inspeção do TCU, como ele pode entrar no STF para tentar barrar essa inspeção. Vai ser muito divertido ver o que o Toffoli vai decidir, porque, né, o Toffoli vai ter que se enrolar ainda mais nessa parada. Lembra que qualquer mandado de segurança, qualquer coisa referente ao Banco Central, né, ao caso do Master, cai com o Toffoli. Mas lembra também que havia a questão da acariação, que o Toffoli queria que tivesse o cara do Banco Central na acariação com o Vorcaro e com o cara do BRB, e no final a acariação tirou o cara do Banco Central. Vocês lembram, né? A acariação aconteceu só entre o Banco Master e o Banco BRB. O Vorcaro do Banco Master e o Paulo Henrique Costa do Banco BRB. O cara do Banco Central ficou de fora. E isso, eu falei para vocês, isso não foi porque o Toffoli voltou atrás da bondade do coração dele. Não, isso foi porque o Banco Central falou, olha, eu vou entrar com mandado de segurança no STF. O mandado de segurança caiu com alguém lá no Banco Central que falou, olha só, eu tô contra isso aqui. Lembra que o STF não aceita mandado de segurança contra outro juiz do STF. Mas já houve vários casos na história disso, já houve vários casos de determinação nesse sentido. O resto do pessoal na STF falou, olha, eu não vou comprar essa briga do Toffoli, do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes, não. Deve ter caído com outra pessoa, chamaram o Toffoli lá, para não ficar feio para o Toffoli, para não ter que um outro juiz dar o mandado de segurança e impedir a cariação do cara do Banco Central, chamaram o Toffoli tem que ser desse jeito, se não for desse jeito, não vai. Aí o Toffoli voltou atrás. Certamente foi isso que aconteceu. Isso pode acontecer de novo. Por quê? Porque eles podem fazer um mandado de segurança com autoridade impetrada, o cara do TCU, né, para o STF. Isso cairia com o Toffoli com certeza por prevenção. Só que se o Toffoli decidir a favor do cara do TCU, eles podem entrar com outro mandado de segurança contra o Toffoli para repetir a mesma jogadinha da cariação, e da mesma forma o pessoal lá do STF vai virar para o Toffoli e vai falar, o Toffoli, rola não, cara. Tu vai ter que voltar atrás nisso daí. Então, essa coisa aqui eu diria que tem chance de ter morrido a ideia do TCU, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.